Livro 1. Capítulo 1. Se de bom, por ser mulher, nada faço, tendo sempre ao que há mais perto a ele. A Tragédia da Donzela, Beaumont Fletcher, 1610. Miss Brooke tinha esse tipo de beleza que parece ser lançada em relevo pelas roupas simples. Sua mão e o pulso eram tão delicadamente feitos que ela poderia usar mangas no menos destituídas de estilo, como aquelas com as quais a Santa Virgem foi vista pelos pintores italianos. E seu perfil, bem como a estatura e o porte, parecia ganhar dignidade maior com o vestuário singelo que ao lado da moda provinciana, dava-lhe a impressibilidade de uma bela citação da Bíblia, ou de um de nossos velhos poetas em um parágrafo do jornal de hoje. Falava-se geralmente dela como sendo pessoa de inteligência notável, mas com o acréscimo de que sua irmã, Célia, tinha mais bom senso. Contudo, Célia também não se enfeitava muito, e era somente para observadores bem próximos que a sua roupa diferia da que a irmã usava, tendo um quê de coqueteria nos arranjos, pois a maneira singela de Miss Brooke vestir-se era devida a um misto de condições partilhado em sua maior parte por sua irmã. O orgulho de serem damas finas tinha alguma coisa a ver com isso. A origem dos Brooke, embora não exatamente aristocrática, era inquestionavelmente boa. Se buscasse no passado, por uma ou duas gerações, jamais se encontraria um de seus ancestrais que vivesse de tomar as medidas ou de fazer embrulhos. Nada menor que um almirante ou um clérigo, e havia até um antepassado, discernível como um fidalgo puritano que serviu sob Cromwell, mas que afinal acomodou-se e conseguiu livrar-se de todas as preocupações políticas na condição de proprietário de uma respeitável herdade. Moças de tal origem, vivendo numa confortável casa no campo e frequentando uma igreja de aldeia, pouco maior que uma saleta, naturalmente consideravam os enfeites uma ambição de filha de mascate. E havia ainda a economia das pessoas de bem, que fazia da ostentação no vestir-se, nesses dias, o primeiro item passível de dedução, quando qualquer margem fosse requerida para gastos mais distintivos de classe. Tais razões bastariam para justificar a roupa simples, independentemente do sentimento religioso, mas no caso de Miss Brooke, a religião sozinha teria determinado isso. Célia, meigamente concordava com todos os sentimentos da irmã, infundindo-os tão só desse bom senso que era capaz de aceitar doutrinas momentosas sem nenhuma agitação excêntrica. Doroteia sabia de cor muitas passagens das Pensées de Pascal e de Jeremy Taylor, e para ela, os destinos da humanidade, vistos à luz da cristandade, faziam com que as solicitudes da moda feminina parecessem uma ocupação para Beddon. Nota: nome popular do Hospital Real de Bethlehem, o mais antigo hospício da Inglaterra. Fundado em 1247, por extensão, nome de qualquer instituição do gênero. Não lhe era possível conciliar as ansiedades de uma vida espiritual, envolvendo consequências eternas, com um interesse muito grande por blusinhos de baixo e protuberâncias artificiais de roupagem. Sua mente era teórica e por sua natureza, ansiava por alguma elevada concepção de mundo, que pudesse francamente incluir a paróquia de Tipton, e sua própria regra de conduta. Enamorada de intensidade e grandeza, precipitava-se, ela, em abraçar qualquer causa que lhe parecesse ter tais aspectos e igualmente, em procurar o martírio. Fazer retratações e afinal conhecer, então, o martírio em paragens aonde não o tinha ido buscar. Certamente, estes elementos, no caráter de uma moça por casar, tendiam a interferir com seu destino e a dificultar que ele fosse decidido em consonância com os costumes. O encanto pessoal, a vaidade, ou simplesmente a sua afeição aos cães. Com tudo isso, ela, a mais velha, ainda não chegara aos 20. As duas tinham sido educadas desde que perderam os pais, por volta dos 12 anos de idade, em planos, a uma só vez estreitos e promíscuos, primeiro numa família inglesa, e depois, em Lausanne, numa família suíça. Seu tio, celibatário e tutor, tentando assim desse modo, remediar as desvantagens de sua condição, de órfãs. Nem bem fazia um ano que elas tinham vindo viver em Tipton Grange com o tio, homem de quase 60 anos, temperamento aquiescente, opiniões em miscelânea e voto incerto. Em anos já remotos, ele viajara bastante nesta parte do país, era tido por haver desenvolvido uma mente errática. As conclusões de Mr. Brooke eram tão difíceis de prever como o tempo. Só se podia dizer, em segurança, que ele agiria com intenções benévolas e gastaria o mínimo de dinheiro possível para levá-las à prática. Pois, as mentes mais pegajosamente indefinidas, encerram alguns,
duros, grãos de hábito. E já se viu um homem ser relaxado em relação a todos os seus próprios interesses, exceto a retenção de sua caixa de rapé, no tocante a qual ele é atento, suspicaz e voraz ao deitar-lhe a mão. Em Mr. Brooke, o traço hereditário de energia puritana achava-se claramente em suspensão, mas em sua sobrinha, Dorothea, ele fulgurava igualmente por entre defeitos e virtudes, transformando-se às vezes em impaciência pela conversa do tio, ou pelo seu modo de deixar as coisas para lá, na propriedade, fazendo-a ansiar ainda mais pela maioridade, quando teria controle sobre o dinheiro para generosos projetos. Era vista como uma herdeira, pois não só cada uma das irmãs tinha 700 libras por ano, mas também, caso Dorothea se casasse e tivesse um filho, este filho herdaria a propriedade de Mr. Brooke, qual presumivelmente valia umas 3.000 libras por ano. Renda que já parecia riqueza para as famílias provincianas que ainda discutiam a mais recente conduta de Mr. Peel quanto à questão católica, alheias às futuras regiões auríferas e a essa plutocracia brilhante que exaltou, tão nobremente, as necessidades da vida requintada. Nota: contrário à liberdade política e religiosa para os católicos, Robert Peel, 1788 a 1850, ministro do Interior no governo do Duque de Wellington, mudou bruscamente de posição em 1829. E como iria Dorothea não se casar? Moça tão linda e com tais perspectivas. Nada seria um obstáculo a isso a não ser o seu amor pelos extremos e sua insistência em regular a vida, segundo noções que poderiam levar um homem cauteloso a hesitar, antes de lhe fazer uma proposta, ou mesmo, finalmente levá-la a recusar todas elas. Uma jovem dama de boa cepa e fortuna, que se ajoelhava de súbito num chão de tijolos ao lado de um trabalhador enfermo, e orava ardorosamente como se imaginasse a viver no tempo dos apóstolos. Que tinha estranhas venetas de jejuar como um papista e de, à noite, sentar-se para ler velhos livros de teologia. Tal esposa poderia acordá-lo em alguma bela manhã, com um novo projeto para a aplicação da própria renda que interferiria com a economia política, e a posse e guarda de cavalos de sela. Naturalmente um homem pensaria duas vezes antes de arriscar-se em tal companhia. Esperava-se que as mulheres tivessem opiniões fracas. Mas a grande salvaguarda da sociedade, da vida doméstica, era as opiniões não serem seguidas. As pessoas normais faziam o que os vizinhos faziam, assim, se houvessem lunáticos por perto, poderiam saber, e evitá-los. A opinião rural sobre as novas moças, mesmo entre os moradores das casinhas pobres, geralmente pendia em favor de Célia, por ter o ar tão inocente e por ser tão amável, enquanto os grandes olhos de Miss Brooke, como a sua religião, pareciam incomuns demais e assombrosos. Pobre Dorothea. Comparada a ela, a inocente Célia era experiente e conhecedora do mundo. Tão mais sutilmente humana do que os tecidos externos que para ela fazem uma espécie de brasão, ou um mostrador de relógio. Entretanto, os que se aproximavam de Dorothea, embora com algum preconceito, por causa desse ouvir dizer alarmista, nela, descobriam um encanto que inexplicavelmente se harmonizava com ele. Os homens em sua maioria, julgavam-na fascinante quando estava a cavalo. Ela adorava o ar livre e os vários aspectos do campo, e quando uma mescla de prazeres brilhava ali na face e nos olhos, pouco se parecia com uma devota. Montar era uma indulgência que Dorothea se permitia a despeito de conscienciosos remorsos. Sentia que gostava de montar, de um modo sensual e pagão, e sempre pensava que algum dia acabaria renunciando àquilo. Era aberta, ardente, e nem um pouco embevecida de si. Com efeito, era tocante ver como sua imaginação adornava a irmã, Célia, de atrativos em tudo superiores aos seus. E se parecesse que algum cavalheiro vinha à granja por qualquer outro motivo que não estar com Mr. Brooke, logo deduzia que ele devia estar apaixonado por Célia. Sir James Chetane, por exemplo, que ela constantemente considerava, do ponto de vista da própria Célia, debatendo em seu íntimo, se aceitá-lo seria bom para Célia. Parecer-lhe uma irrelevância ridícula que ele pudesse ser visto como um pretendente a ela própria. Dorothea, com toda a sua impaciência para conhecer as verdades da vida, retinha ideias muito pueris sobre o casamento. Estava certa de que teria aceito o judicioso Hooker. Nota: Richard Hooker, 1554 a 1600, teólogo inglês. Se houvesse nascido a tempo de salvá-lo do desditoso erro matrimonial que ele cometeu. Ou John Milton, quando sua cegueira se manifestou,
ou quaisquer dos outros grandes homens cujos hábitos bizarros teria sido gloriosa devoção suportar. Mas um baronete gracioso e amável, que dizia, sim, ou, exatamente, as suas palavras, mesmo quando ela exprimia incerteza. Como poderia impressioná-la com seu amor? O casamento, realmente prazeroso, devia ser um no qual o marido fosse uma espécie de pai, que poderia ensinar-lhe até hebreu, se esta fosse sua vontade. Tais peculiaridades do caráter de Dorothea tornaram Mr. Brooke ainda mais criticado nas famílias da vizinhança, por não contratar alguma senhora de meia-idade como guia e companheira para suas sobrinhas. Mas ele próprio temia tanto o tipo de mulher superior, que provavelmente se poderia encontrar para esse emprego, que se deixou dissuadir pelas objeções de Dorothea, e neste caso, teve coragem bastante para desafiar o mundo, ou seja, Miss Cadwallader, a esposa do reitor da paróquia, e a pequena fração de boa sociedade que ele regularmente visitava no cantão nordeste do Loamshire. Assim, Miss Brooke presidia a casa do tio e não desgostava nada de sua nova autoridade, com as homenagens que a ela se associavam. Sir James Chetton ia jantar hoje na granja com um outro cavalheiro, que as moças nunca tinham visto, mas sobre o qual Dorothea já sentia uma expectativa de veneração. Era o reverendo Edward Casaubon, respeitado no condado como homem de grande conhecimento, sabidamente há muitos anos, às voltas com uma obra concernente à história religiosa, e também como homem de suficiente riqueza para dar lustro à sua devoção, e que tinha opiniões muito próprias a serem afirmadas mais claramente com a publicação de seu livro. Seu simples nome causava uma impressão muito funda, difícil de ser medida sem uma cronologia precisa de erudição. No começo do dia, Dorothea já estava de volta da escola infantil que ela criara na aldeia, e já ia tomando seu lugar costumeiro na saleta aconchegante que separava os quartos das irmãs, para debruçar-se e acabar a planta de umas construções, tipo de trabalho que ela adorava, quando Célia, que a vinha observando com hesitante desejo de propor alguma coisa, disse, Dorothea, querida, se você não se importar, se não estiver muito ocupada, que tal nós darmos uma olhada nas joias de mamãe, e dividi-las? Hoje completam-se exatamente 6 meses desde que o tio as deu a você, e você ainda nem as viu. A face de Célia tinha a sombra de uma expressão amuada, estando, a presença plena deste amuo, contida por um temor habitual de Dorothea e seus princípios. 2 fatores associados que poderiam mostrar uma eletricidade misteriosa, se incautamente alguém tocasse neles. Para seu alívio, os olhos de Dorothea, quando se ergueram, estavam cheios de ironia. Que almanaquezinho maravilhoso você é, Célia. São 6 meses pelo calendário, ou 6 meses lunares. Hoje é o último dia de setembro, e foi em 1º de abril que o tio as deu a você. Lembra? Ele disse que até então tinha esquecido delas. E você, desde que as trancou aqui no armário? Acho que nunca mais pensou nisso. Bem, querida, nós, como você bem sabe, não devemos usar essas joias. Nunca. Dorothea falou num tom de todo cordial, carinhoso em parte explanatório. Estava com seu lápis na mão e na margem do papel ia fazendo diminutos esboços. Célia enrubesceu e ficou muito séria. Acho, querida, que seria falta de respeito, pela memória de mamãe, deixá-las de lado e não ligar para elas. E acrescentou, após hesitar um pouco, com um soluço de mortificação que aumentava. Os colares agora estão muito em uso. E Madame Poinçon, que em certas coisas era até mais rigorosa do que você, costumava usar enfeites. E os cristãos de modo geral. Certamente há mulheres que agora estão no céu e que usaram joias. Célia tinha consciência de sua boa dose de vigor mental, quando ela realmente se empenhava numa argumentação. Então, você gostaria de usá-las? Exclamou Dorothea, com um ar de descoberta perplexa, a animar sua pessoa toda com um movimento dramático que ela havia pegado justamente dessa Madame Poinçon, que usava joias. Mas então, vamos a elas, é claro. Por que não me disse antes? Mas e as chaves? As chaves. Ela apertou as mãos contra os lados da cabeça, parecendo desesperar da memória. Estão aqui. Disse Célia, em quem a explicação tinha sido longamente pensada e premeditada. Então, por favor, abra a gaveta grande do armário e pegue o porta-joias. Aberto o estojo sem demora, diante delas esparramaram-se as joias, criando em cima da mesa um ornamento brilhante. Não sendo uma coleção muito grande, incluía, porém, algumas peças que eram realmente de extraordinária beleza.
A mais bela a evidenciar-se logo, foi um colar de ametistas roxas montado em primorosa ourivesaria e com uma cruz de pérolas com 5 brilhantes engastados. Doroteia apanhou imediatamente o colar e pendurou-o no pescoço da irmã, onde ele se encaixou quase tão bem e tão justo como um bracelete, mas o círculo combinava com o tipo Henrietta Merrill, do pescoço e da cabeça de Célia, o que o espelho, entre janelas, do lado oposto, pôde confirmar para ela. Nota: Rainha Consorte, 1609 a 1669, de Carlos I da Inglaterra, sempre retratada com um colar de pérolas no pescoço fino e comprido. Ah, Célia! Você pode usá-lo com o vestido de musselina indiana. Mas, acho que a cruz fica melhor com as suas roupas escuras. Célia tentava não sorrir de prazer. Dodô, você devia ficar com a cruz para você. Não, não, querida, disse Doroteia, erguendo a mão em desaprovação descuidosa. Devia sim, devia mesmo, ficaria muito bem em você, agora, com seu vestido preto. Disse Célia, insistindo. Mas você deveria usá-la. Nem por nada deste mundo. Nunca usaria uma cruz como um penduricalho. Um ligeiro estremecimento percorreu Doroteia. Mas então, a seu ver, não seria também conveniente usá-la? Disse Célia sem jeito. Não, querida, não. Disse Doroteia, alisando o rosto da irmã. As almas também têm complexões, o que convém a uma não convém a outra. Mas você pode querer ficar com ela, pela lembrança de mamãe. Não. Tem outras coisas que foram de mamãe. A sua caixa de sândalo, de que eu tanto gosto, cheia de coisas. São todas suas na verdade, querida. Não precisamos discutir mais isso. Aí está, pegue o que lhe pertence. Célia se sentiu um pouco ferida. Havia uma forte afirmação de superioridade nesta tolerância puritana, quase tão penosa para a carne loura de uma irmã não fanática quanto uma perseguição puritana. Mas como eu iria usar adornos, se você, que é a irmã mais velha, nunca vai usá-los? Não, Célia, isto já é pedir demais. Que eu deva usar enfeites só para lhe encorajar. Se eu tivesse de colocar um colar assim no pescoço, me sentiria como se estivesse fazendo uma pirueta. O mundo rodaria à minha volta e eu não saberia mais como andar. Célia tinha desabotoado e retirado o colar. Em seu pescoço, Dodô, e ele ficaria um pouco apertado. Alguma coisa que se pudesse usar mais solta, seria melhor para você. Disse com uma ponta de satisfação. A completa inadequação do colar para Doroteia, sob todos os pontos de vista, aumentava a felicidade de Célia em conservá-lo. Ela estava abrindo umas caixinhas de anéis, um dos quais exibia uma bela esmeralda com diamantes, e justamente então foi que o sol, passando além de uma nuvem, brilhou com força sobre a mesa. Que lindas são estas gemas! Disse Doroteia sob uma nova corrente de sentimento, tão repentina quanto aquele fulgor. É estranho como as cores parecem penetrar tão fundo na gente, como os odores. Suponho que seja esta a razão pela qual as gemas são usadas como emblemas espirituais na revelação de São João. Parecem-se com fragmentos do céu. E esta esmeralda, a meu ver, é a mais bela de todas. E há um bracelete, para usar com ela. Disse Célia. Não o tínhamos notado, a princípio. São maravilhosos. Disse Doroteia, enfiando o anel e o bracelete no dedo e no pulso bem torneados, antes de erguê-los na direção da janela e bem no nível de seus olhos. Enquanto isso, seu pensamento tentava justificar seu prazer com as cores, mesclando com sua alegria místico-religiosa. E essas, Dodô? Você adoraria. Disse Célia, meio titubeante, começando a pensar com espanto que a irmã demonstrava certa fraqueza e também que as esmeraldas, em seu próprio corpo, poderiam assentar-se ainda melhor que as ametistas roxas. Você deve ficar, com o bracelete e com o anel, ou se não, com outra coisa. E estas ágatas, são muito bonitas. E discretas. São mesmo. Vou ficar com estas, com este anel e com o bracelete. Disse Doroteia. Depois, deixando a mão cair na mesa, ela disse em outro tom. No entanto, que homens visos que descobrem tais coisas, e nelas trabalham e as vendem. Fez uma nova pausa, e Célia achou que sua irmã ia renunciar às joias, como que para ser coerente, ela deveria fazer. Sim, querida. Vou ficar com estas. Doroteia falou com decisão. Mas leve todo o restante, e o porta-joias também. Pegou seu lápis sem retirar as joias, e ainda olhando para elas.
Pensava em tê-las com frequência a seu lado, para alimentar a visão com essas pequenas fontes de cor pura. Deveremos usá-las em reuniões, disse Célia, que observava com real curiosidade em relação ao que ela iria fazer. Doroteia olhou de relance para a irmã. Varando todo o seu imaginativo embelezamento daqueles de quem ela gostava, projetava-se, de quando em quando, um discernimento agudo, não desprovido de uma qualidade pungente. Se alguma vez Miss Brooke atingiu a mansidão perfeita, não foi por falta de fogo interior. Talvez, disse ela arrogantemente. Não sei dizer. Até que nível sou capaz de baixar. Célia corou e se sentiu infeliz. Viu que tinha ofendido a sua irmã, e sequer se atrevia a dizer alguma coisa, delicada, sobre o presente das joias, que ela pôs de novo no estojo e levou dali. Doroteia sentia-se também descontente, ao voltar a desenhar sua planta, questionando a pureza de seus próprios sentimentos e palavras, na cena que terminara com essa pequena explosão. Disse-lhe a consciência de Célia que ela não estivera de todo errada, nada mais natural e justificável que houvesse feito a pergunta. E ela se repetia, ainda agora, que Doroteia era incoerente, ou bem deveria ter ficado com toda a sua parte das joias, ou bem, depois do que havia dito, renunciado completamente a elas. Tenho certeza, ou pelo menos acredito, pensou Célia, que o uso de um colar não vai interferir com minhas orações, e não vejo por que submeter-me, às opiniões de Doroteia, se bem que ela mesma, é claro, tenha de ser submetida por elas. Mas Doroteia nem sempre é coerente. E assim ficou Célia, curvada em mutismo sobre sua tapeçaria, até que ouviu a irmã chamá-la. Venha ver, Kitty. Olhe só a minha planta, se eu não tiver posto lareiras e escadas incompatíveis, vou achar que sou uma grande arquiteta. Enquanto Célia se debruçava sobre o papel, Doroteia encostou o rosto, carinhosamente, no braço de sua irmã, que entendeu o gesto. Doroteia viu que tinha errado e Célia a perdoou. Desde que as duas se lembravam, sempre houvera uma mistura de temor respeitoso e crítica, na atitude mental de Célia, em relação à irmã mais velha. A mais nova sempre esteve sob o jugo da outra. Mas há alguma criatura subjugada que não tem as suas opiniões próprias,